caro, vou pensar, não é o momento. Se você é mentor ou se você é mentora e trava quando escuta essas 3 frases, eu preciso te dizer uma coisa agora mesmo. Não é a objeção que está derrubando a sua venda, mas é a sua resposta. Ou melhor, a falta dela. Porque, por mais valioso que seja o seu serviço ou seu produto, a falta de resposta faz você perder a venda. Porque enquanto você fica em silêncio, sem saber o que falar, a sua cliente já está mentalmente saindo da conversa e levando o dinheiro junto. Hoje eu vou te dar exatamente o que responder nas 3 objeções que toda mentora ou todo mentor escuta sem empurrar, sem rebaixar. E isso aqui é inegociável sem dar desconto. Fica comigo nesse vídeo porque você vai aprender 3 coisas bem importantes e que vão mudar a forma como você fecha as suas mentorias. E a primeira delas é: o que está por trás do "tá caro" que o seu cliente fala e não tem nada a ver com dinheiro? Quando você entende isso, a conversa vira de ponta cabeça. Segundo, como responder o "eu vou pensar" sem parecer desesperada nem ansiosa? Tem uma pergunta simples de 5 palavras que reabre o diálogo na hora. E você vai sair daqui sabendo qual é. E terceiro, o que fazer quando o teu cliente diz "não é o momento"? Porque essa objeção esconde um medo específico que, quando você nomeia em voz alta, provoca uma virada de chave imediatamente. Para você que está chegando aqui, eu sou Andréa Varkin, sou mentora de mentores e de negócios. Estou há mais de 25 anos no mundo das vendas, de gestão estratégica, gestão de tempo. Sou do Rio Grande do Sul, esposa do Ricardo, mãe da Laura e do Leonardo. Somos agricultores aqui no interior do Rio Grande do Sul e eu trabalho no mundo dos negócios e como mentoras há mais de 6 anos, ajudando empresários e empresárias que têm muito conhecimento, muita experiência a embalar tudo isso e transformar a sua experiência, a sua vivência em mentorias lucrativas. E durante esses 6 anos eu vi muitas pessoas chegarem até mim dizendo que não conseguiam de jeito nenhum vender as suas mentorias porque esbarravam justamente na hora do fechamento, quando a pessoa falava "vou pensar", "tá caro", "preciso falar com o marido", "esse não é o momento". As objeções que a maioria dos mentores ouvem durante uma reunião estratégica. Mas com a técnica que eu ensino dentro da mentoria Diamante da Lucratividade, quem está comigo hoje virou a chave e entende como virar esse jogo. E você vai entender isso também. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui você vai encontrar as estratégias reais de vendas, de mentalidade e negócios para mentores e mentoras que querem faturar com um propósito claro e principalmente com consistência. Aperta o botão aqui e ativa o sininho, porque o conteúdo assim não pode passar batido. E vamos lá, vamos para o que interessa. Eu vou começar aqui pela objeção que mais paralisa mentores e mentoras por todo o Brasil e até pelo mundo. E até mesmo os mais experientes. Que é a objeção "tá caro". Quando o seu cliente fala "tá caro", o instinto de quase todo mentor é entrar em modo justificativa. Listar tudo o que está incluído, falar das horas de mentoria, do suporte, do material. E aí o que acontece? Ela sente que você está se defendendo. E quem se defende perde autoridade. A verdade é que essa objeção, na maioria das vezes, não tem relação direta com o dinheiro ou até mesmo com o preço. Pesquisas em comportamento do consumidor e, inclusive, em neurociência, mostram que cerca de 2/3 das objeções em vendas não têm relação direta com o preço. Elas emergem do medo de tomar a decisão errada, da aversão à perda e da tendência de preservar o status quo mesmo quando a mudança é necessária. Em outras palavras, ela não acha caro, ela ainda não enxergou valor e transformação. Então a resposta certa não é se justificar, é redirecionar para o valor. E pergunte:
Em relação a qual alternativa você está comparando? Essa pergunta faz duas coisas ao mesmo tempo. Abre o diálogo e convida a pessoa a pensar concretamente. Você não está defendendo o preço, está pedindo para que ela compare o que ela recebe, não o que ela paga. Depois que ela responder, você conecta a sua solução diretamente ao problema que a pessoa tem. Mostre como o investimento resolve uma dor que já está custando muito caro, em tempo perdido, em resultados que não chegam, em anos estagnados. Porque o que é caro de verdade não é a mentoria, é continuar no mesmo lugar por mais um ano. Agora dá um like aqui se isso destravou algo aí em você, porque você definitivamente não está sozinha. Nós estamos juntas. E vamos agora então para a segunda objeção. A objeção do vou pensar. E essa é a objeção que mais parece encerramento, mas raramente é. O vou pensar é o jeito mais educado que a cliente encontra para dizer que ainda tem alguma dúvida e que ela ainda não verbalizou essa dúvida. Pode ser medo de se comprometer, pode ser insegurança sobre o resultado, pode ser que ela não tenha entendido completamente o que você oferece. O erro fatal aqui é deixar em aberto. Você fala, claro, me avisa. E aí, gente, silêncio. E depois, você fica no modo espera, olhando para o WhatsApp e torcendo para ela te chamar. Mas isso não acontece. A resposta certa é simples e cirúrgica. Claro. O que ainda ficou em aberto para você? Só isso. Essa pergunta reabre o diálogo sem pressão, sem desespero e, mais importante, coloca você novamente no controle da conversa. Ela vai precisar nomear o que está travando a decisão. E quando ela nomeia, você tem a chance de resolver. E se precisar, você também pode ancorá-la no custo de esperar, porque a indecisão tem um preço. Cada semana que ela vai pensar, ela continua sem resultados que quer. Mostre isso com leveza, mas com clareza. Se você tem uma amiga mentora que precisa ouvir o que a gente está falando aqui hoje, já compartilhe esse vídeo com ela agora mesmo. Esse conteúdo pode mudar o mês dela e, por que não, a vida. E agora então a gente vai para a terceira objeção. E a terceira objeção é aquela: não é o momento. Essa é a objeção mais traiçoeira das três, porque parece razoável, não é mesmo? A vida é corrida, todo mundo tem mil coisas acontecendo, mas na maioria das vezes não é o momento. Significa, ainda não me convenci o suficiente para mudar a minha rotina e investir nisso agora. A pergunta que destrói essa objeção com elegância é: o que muda na sua situação se você continuar da forma que você está hoje por mais 6 meses? E aí, silêncio. Porque ela sabe a resposta. E a resposta não é boa. Você não está sendo cruel, você só está sendo honesta. Você está ajudando ela a enxergar que o momento ideal não vai chegar por conta própria. Ele se cria com decisão. E a decisão é dela. Mas cabe a você mostrar o custo real de adiá-la. A objeção não é o momento quase nunca é sobre tempo. É sobre medo, medo de falhar, medo de investir e não colher, medo de se comprometer com uma versão maior de si mesma. E quando você nomeia esse meio, com cuidado e empatia, algo se abre. Ela se sente vista e quando o cliente se sente visto, a resistência cai. Agora me conta aqui nos comentários, qual destas 3 objeções você mais escuta nas suas conversas de venda? Eu te dei as 3 respostas para as 3 objeções mais comuns, mas tem um princípio que está por trás de tudo isso e que muda completamente a forma como você entra em qualquer conversa de venda. E sem ele, as frases até funcionam, mas só às vezes. Mas com ele, elas funcionam quase sempre. A objeção nunca é o problema real. A objeção é um sinal de que o cliente ainda está na conversa e ainda quer encontrar uma razão para avançar. Isso significa que quem objeta está engajada. Quem não quer simplesmente some. Então o seu trabalho não é combater uma objeção, mas é aprofundar a conversa. É perguntar mais, é falar menos. Entender o que está por
trás daquela frase. A pergunta certa, no momento certo, vale mais do que o argumento mais bem elaborado. É exatamente isso que o meu método, o Meta, ensina dentro da mentoria Diamante da Lucratividade. Antes de qualquer estratégia, existe uma mentalidade. E a mentalidade da mentora ou do mentor de alta performance é essa. Objeção é convite. É o cliente dizendo: me dá uma razão boa e suficiente para eu te dizer um sim. A sua função é entregar essa razão com autoridade, cuidado e clareza. Tá caro? Vou pensar? Não é o momento? Agora você tem o que responder em cada uma delas, sem desconto, sem pressão. Então, eu convido você para salvar esse vídeo, porque você vai querer revisitar antes da próxima conversa de venda. E se quiser se aprofundar em como transformar o seu conhecimento em uma mentoria lucrativa, com propósito, com clareza, já me segue aqui, ativa o sininho e te convido também para preencher a aplicação que está aqui na descrição desse vídeo. Você preenchendo a aplicação, você vai estar se candidatando a uma reunião comigo de diagnóstico gratuito, onde eu vou te ajudar a dar os primeiros passos na estruturação da sua mentoria. E se você já tem uma mentoria, nós vamos revisitar toda ela e entender por que você não está fechando vendas, por que você não está conseguindo contornar objeções, o que afinal está faltando. Então vai lá, já aplica e eu te vejo do lado de cá. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.